Uma coisa é fato, o Westeros já foi governado por muitos reis e rainhas incompetentes, mas nessa lista que nós vamos conversar hoje, nós vamos ver os 3 piores de todos, assim. E eu fiz questão de me ater à família Targaryen. Eu não vou levar em conta nenhum outro rei de nenhuma outra família. Eu vou falar apenas da família Targaryen porque eles são os melhores, os piores. Aerys II, o Rei Louco. Em terceiro lugar, nós temos o Rei Aerys, um rei que a gente já tá acostumado aí a escutar a fala dele, pelo menos para quem assistiu Game of Thrones, no caso. Mais conhecido como um Rei Louco, seu reinado começou com promessas de glória e prosperidade, assim como todo político faz durante a campanha. Mas rapidamente se deteriorou em paranoia e crueldade, levando Westeros à beira da destruição. É em torno desse rei, da morte desse rei, que a trama de Game of Thrones começa lá na primeira temporada. Aerys II começou seu reinado com esperanças de ser um grande rei, mas ao longo dos anos ele se tornou cada vez mais instável. Suas desconfianças cresceram e ele começou a ver inimigos em todos os lugares, inclusive entre seus próprios conselheiros e familiares. Aerys ordenou execuções brutais, incluindo queimar vivos seus inimigos com fogo vivo, às vezes de dragão. Sua paranoia o levou a criar uma rede de espiões e a torturar qualquer um que suspeitasse de traição. O incidente mais infame foi quando ele tentou queimar Porto Real inteira durante a rebelião de Robert. Anos depois, a Daenerys ia chegar em Westeros e ia fazer o que ele queria ter feito, tal pai, tal filha. O reinado de Aerys culminou com a rebelião de Robert Baratheon, que ele tentou impedir, queimando King's Landing completamente, e acabou que ele não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, e essa guerra e essa rebelião acabou com a morte do rei. Seu legado foi de loucura e destruição, e ele deixou uma marca em Westeros que demorou a cicatrizar. Depois de algumas guerras, talvez tenha cicatrizado. Maegor I, o Cruel. Em segundo lugar, nós temos Maegor I, também conhecido como Maegor o Cruel. Inclusive um personagem que foi referenciado no segundo episódio da segunda temporada de House of the Dragon, quando eles chamam ali Rhaenyra de Rhaenyra a Cruel. Claramente uma referência a esse rei que já passou por Westeros, inclusive ele é referenciado em alguns momentos. Maegor assumiu o trono após a morte do seu meio-irmão Aenys I e imediatamente começou a governar com um punho de ferro. Ele enfrentou resistência da fé militante, uma ordem religiosa armada que se opunha ao seu governo. Cersei Lannister ensina direitinho a como lidar com militantes religiosos radicais. Maegor foi o cara responsável pela construção da Fortaleza Vermelha, a Red Keep, que é muito falada, tanto em Game of Thrones quanto em House of the Dragon. Apesar disso, ele usou alguns métodos cruéis, executando todos os trabalhadores para manter os segredos da Fortaleza Vermelha. Acabou a construção, os caras, ó... Ele matou seus próprios sobrinhos para assegurar seu poder e lançou uma campanha violenta contra a fé militante, exterminando milhares deles. Seu reinado deixou Westeros em um estado de terror e caos. A brutalidade de Maegor alienou muitos dos nobres e do povo, resultando em inúmeras rebeliões e insurreições durante todo o reinado dele. Sua morte misteriosa, quando ele foi encontrado morto no Trono de Ferro, foi vista como um sinal da justiça divina. Adivinha de onde veio essa hipótese? Eu vou te dar uma dica. Começa com fé e termina com militante. Aegon IV, o Indigno. E finalmente, em primeiríssimo lugar, nós temos Aegon IV, também conhecido como Aegon, o Indigno. Cara, só o título desse rei já diz muita coisa. Seu reinado foi uma era de decadência e corrupção marcada por suas inúmeras amantes e filhos bastardos que semearam as sementes de futuras guerras civis. O cara não governava bem, não cuidava bem da esposa... Tudo errado. Aegon IV ascendeu ao trono com a promessa de grandes reformas, mas rapidamente se entregou a uma vida de indulgências, assim como a maioria dos políticos, pelo menos na nossa realidade aqui, Brasilzão. Ele foi infiel à sua esposa, tendo várias amantes e legitimando muitos dos seus bastardos no leito de morte, o que causou grandes disputas por sucessão, é óbvio. O cara tem um monte de filho homem, né? Porque nós estamos falando de House of the Dragon, Game of Thrones, os caras são... Enfim, você acha que vai acontecer o quê? O cara tá pra morrer, ele chega no leito e fala, ó, são meus filhos sim, eles têm direito sim. Daí vai acontecer guerra, tá ligado? Tem um monte de homem ali querendo poder. Seu reinado plantou as sementes para conflitos futuros e assolaram Westeros por gerações. O cara morreu e as consequências da irresponsabilidade dele como rei ficou aí. E esses foram os 3 piores reis que já pisaram em... Ou melhor, que já sentaram no Trono de Ferro, assim, herói de toda a história, de toda a existência. Pelo menos na minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, você comenta aí que a gente discute. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou aqui, muito provavelmente é porque você gostou de alguma coisa nesse vídeo. Eu não sei o que, mas você pode me contar nos comentários. Mas, para você prevenir o fato de que você pode não ver mais nenhum vídeo desse tipo, se inscreve aqui e ativa as notificações, porque aí você não vai perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo que eu vou postar aqui no canal. E eu te garanto que vai ter mais. Então é isso, muito obrigado pela sua companhia, por ser essa pessoa maravilhosa que ficou até aqui e até a próxima.